Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão Fabiano, irmã Joana Batista, irmão Juliano Maia, irmão Robson Lira, irmão Rogério Buzzi, todos os irmãos que estão na sala aí, boa noite a todos, a irmã Sueli Gutierrez, a Marta Cristina, boa noite, irmã. O Fabiano também está na sala lá fora. O Robson Lira, vamos ver quem mais tem lá. A Marta entrou, Sueli. A Elaine está com a gente aí também na sala do lado de fora. Boa noite, irmã. O Fabiano, Robson Lira. Pedro Sampaio. Eu acho que alguns irmãos que vão entrar posteriormente. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite aos irmãos que estão nos assistindo também e não entraram na sala, ficam do lado de fora. Deus abençoe a todos. Nós vamos dar início à sequência de estudos de Apocalipse 17 com o irmão Rogério Buzzi. Vamos fazer uma oração. O pastor Juliano vai orar para nós. Vamos orar. Amém. Eu quero aproveitar, irmão, avisar esse irmão que estão na sala, para começarmos a orar. Nós vamos pensar seriamente na nossa situação, porque eu estava dizendo para o irmão Rogério aqui, para o irmão Robson, para o irmão Fabiano, os demais irmãos que estão na sala, que a situação do país está uma situação muito séria, e esse P. Francisco, eu vou te falar Papa, não, que a palavra Papa significa Supremo Pai. O Supremo Pai é um só, que é Deus. Eu não gosto de falar muito Papa, não. Esse Francisco convocou, inclusive o prefeito aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, Belo Horizonte, estão tudo indo para o Vaticano, para reunir os 50 principais prefeitos de várias cidades do mundo inteiro, para uma reunião sobre a encíclica que ele fez, e posteriormente vai chamar outros, e eu creio que na próxima rodada vai chamar a liderança evangélica do mundo inteiro. Isso aí é um sinal muito claro que as coisas vão, em 2016, apertar para o nosso lado. Então nós temos que orar. Nós temos até, se possível for, aquele pedido que eu te fiz, Marcílio, a gente marcar um hangout só para orarmos. Marcar um hangout para a gente ter uma vez por semana um período de oração entre nós, como igreja, como corpo de Cristo, porque nós temos que pensar seriamente nessas coisas. Tá bom? Então vamos orar. Eu estou só alertando os irmãos para orarem mais, buscar mais o Senhor, porque a situação está ficando muito séria. A política brasileira está tomando uma direção também muito séria também, muito perigosa mesmo. Então nós temos que orar a Deus, porque só Ele pode nos dar livramento nessas situações. Vamos orar então, irmãos. Pai Santo, Pai querido, nós te glorificamos como o único e eterno Deus, e o teu Filho bendito, o nosso Salvador e Senhor, aquele que, através de ti, ele criou e fez todas as coisas. Então toda a glória, toda a honra, nós como igreja damos a ele e a ti, Pai, o único Senhor, o Criador de todas as coisas. Louvado e exaltado é o teu nome. O Salmo 150 diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E nós aqui temos fôlego de vida que o Senhor nos deu, e nós queremos te louvar, te exaltar e dizer que tu é o nosso Deus, te amamos de todo o nosso coração, tu é o único Deus, e nós queremos te servir eternamente. Pai querido, agora nós estamos nos preparando para ouvir a tua palavra. Prepara os meus ouvidos, os ouvidos de cada um irmão, para que realmente a tua palavra desça suavemente até os nossos corações, fazendo aquilo que apraz a ti, Pai. Pai, usa o teu servo, o irmão Rogério, com poder e graça, que seus lábios sejam como uma espada de 2 gumes, como está lá em Hebreus 4:12, dividindo juntas em medula, alma e espírito, para louvor e glória do teu nome. Pai querido, abençoe também o Marcílio, o Fabiano, o irmão Robson, o irmão Rogério e eu que estamos aqui na sala, os irmãos que estão na sala externa, fala o coração de cada um deles, que eles possam realmente estar atentos à tua voz, à tua palavra. Mais uma vez eu te peço, irmão Rogério, continue capacitando o teu céu, dando meio instrumentos para que teu céu possa ser usado poderosamente. Pai, nós sabemos que através desse instrumento, talvez milhares de pessoas vão estar assistindo esses hangouts no futuro. Que os seus corações sejam abrasados pela tua palavra, que eles possam também ter o mesmo impacto que estamos tendo nesses dias ao estudar a tua palavra.
Pai querido, eu quero colocar a minha querida irmã Elane, eu estou com saudade dela, também que ela está presente, a irmã Gutierrez, a irmã Maria da Conceição, o irmão Pedro, outros irmãos estão lá fora, que cada um deles seja um alvo dos teus cuidados, do teu amor. Nós agradecidos, oramos a Ti, te bendizendo, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém, irmão? Amém, meu amado. Amém, amém, assim seja. Irmão Rogério, com o irmão. Amém, amém, assim seja. Amém é concordância. É. Assim seja. Amém. Quem está orando é a igreja, não é o Juliano não, viu? Glória a Deus. Irmão Rogério, por favor. Amém. Bom, irmãos, o pastor Juliano acaba de fazer um comentário que eu compartilho, creio que todos que estamos aqui, né, vemos assim também. A questão, né, dos estudos proféticos, eles têm um objetivo, todos eles sem exceção. O objetivo de Deus ao dar o livro de Apocalipse e as profecias ao seu povo é um só. Nós sabemos que as igrejas hoje, elas estão realmente numa situação lamentável, justamente pela falta de profecia. E como é que nós sabemos que há falta de profecia? A palavra de Deus diz, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, o povo de Deus, e Deus fala para o seu povo sempre, não é? Deus não fala para as pessoas do mundo. Deus tem o seu povo, e Deus fala para o seu povo sempre, né? Então, quando a gente vê esse Deus, por exemplo, trazendo o livro de Apocalipse, é justamente para isso. As profecias, elas vêm para despertar o povo, para que o seu povo agora, observando os sinais, observando o que estão acontecendo no meio político, no meio cultural, no meio civil, no meio religioso, enfim, tudo mostre para esse povo que de fato Cristo está às portas. Isso não é uma realidade pura e simplesmente a ser pregada, é algo a ser aceito e vivido, né? Então, devagarinho, claro, mas sem parar, a gente tem que estar se preparando. E o maior preparo que se pode fazer hoje, né, com essa igreja que nasce, é observar e obedecer o que Deus diz, né? Nós ainda não entramos aqui num ponto específico, que é o ponto do preparo, mas aqueles que acompanharam conosco os estudos, viram que nós fizemos alguns estudos exaustivos sobre Romanos. E esses estudos exaustivos sobre Romanos tinham uma função: preparar a gente para poder ouvir o Apocalipse. Porque o Apocalipse é um alimento extremamente pesado, é um alimento realmente muito sólido, que se você não tem uma ideia ainda, né, do que foi o sacrifício na cruz do Calvário, se você não tem ainda uma ideia do que é o verdadeiro amor de Deus, né, você vê o livro como o Apocalipse e você só vê medo, né? Isso tanto é verdade que o próprio Lutero, que foi o campeão da justificação pela fé, finalmente, né, estudou o livro de Romanos, ele disse sobre o livro de Apocalipse que ele não via senão bestas, feras, né, e dragões, ou seja, ele não via absolutamente nada daquilo que Deus tem revelado hoje para o seu povo, né? Então, se nós realmente pudermos aprender com aquilo que Deus realmente quer nos dar, podermos ser despertos pela profecia, pudermos entender o apelo que Paulo faz, que não é um apelo de Paulo, é um apelo de Deus através de Paulo, que diz que de fato, né, nós devemos procurar todos os dons, mas principalmente o de profetizar. E esse dom de profetizar, o inimigo também entendendo a necessidade de que a igreja estude as profecias. Esse dom de profetizar não é profetizar que o irmão vai ter um carro, que o outro vai crescer financeiramente e que acabou os dias de vacas magras. Não é nada disso. O dom de profetizar é o dom do espírito de profecia. É quando você recebe da parte de Deus o discernimento profético para ver exatamente o tempo em que vivemos. E isso, irmãos, é tão importante que doutrinariamente a igreja de Jerusalém era perfeita. Na época de Cristo, a igreja de Jerusalém, doutrinariamente, ela não tinha problemas. Ela cria um único Deus, eles guardavam o sábado,
eles guardavam as leis de Deus. Claro que eles tinham, né, o seu farisaísmo, os doutores da lei tinham lá, né, o seu modo de interpretação, mas doutrinariamente eles não tinham nada das heresias que as igrejas de hoje têm. E mesmo assim eles rejeitaram a Cristo. Onde foi que a igreja do passado errou? Na profecia. Confundiram a vinda, né, do Messias com a vinda do rei. Ou seja, confundiram a primeira vinda com a segunda vinda. Né? A segunda vinda era que apontava a vinda de Cristo como rei. A primeira vinda apontava ele como um cordeiro que morreria na cruz do Calvário. E por misturar, inclusive, né, a questão profética, eles se perderam. Nós não podemos imaginar que nós corremos o mesmo risco, só que pior. De nós, da nossa geração, é que foi dita, quando Cristo vier porventura achar fé na terra, quer dizer, isso que está aí não é fé, irmãos. Isso que as igrejas chamam de fé pode ser chamado de qualquer coisa, menos de fé. A fé não tem base no erro. A fé tem base na verdade. A fé não pode se estabelecer nem por presunção e nem pode se estabelecer na mentira. Qualquer coisa que seja uma pseudo-fé com base no erro ou no engano pode ser chamado, repetimos, de qualquer coisa menos de fé. A fé é a firme convicção das coisas que não se veem, a certeza das coisas que se esperam. Fato, mas a certeza das coisas que se esperam em Deus e não fora de Deus. A certeza das coisas que se esperam pela palavra de Deus. E não aquilo que eu espero porque eu desejo. Não. É a certeza das coisas que se esperam pela palavra de Deus. Né? Então, né, por que estudamos a profecia? Nós estudamos com esse intuito de reconhecer os sinais dos tempos, reconhecer o fato de que somos, né, esta geração que vai assistir todas essas coisas acontecendo. As crises que estão ocorrendo não são por acaso, e nós, obviamente, precisamos nos preparar, principalmente, né, num preparo que demanda obediência. E a obediência, ela, em primeiro lugar, ela só pode acontecer com base na verdade. Não adianta eu obedecer aquilo que é errado. Né? Rogério. Pois não? As pessoas estão esquecendo uma coisa muito simples, mas importante. Jesus, lá no capítulo 24 de Mateus, como também Lucas 21 e Marcos 13, são os três sermões escatológicos. Eles narraram, cada um vendo numa visão, mas foi o mesmo discurso que Jesus fez. Jesus falou uma coisa muito interessante, que ele falou assim, haverá sinais no céu e na terra. As pessoas não estão observando os sinais da terra. As pessoas ficam se deslumbradas, aguardando acontecer algo no céu, que vai nos despertar de uma maneira muito mais contundente. Não. Os sinais da terra estão muito mais atuantes e muito mais latentes do que os sinais no céu. As coisas na terra estão sendo de uma maneira muito séria. E a gente fica olhando para o céu. Como só no céu fosse denunciar a vinda de Jesus e os fatos vão acontecer. Não. Jesus falou, haverá sinais no céu e na terra. E os sinais estão acontecendo, e o povo de Deus está com os braços cruzados. Então eu fico muito preocupado, porque eu não estou preocupado comigo. Eu não creio que hoje, eu não sou de ouvir rádio, meu Rogério, eu não gosto de ouvir rádio. Raríssimas vezes, mas raríssimas você me vê ouvindo rádio. Nunca tive esse hábito. E hoje de manhã, eu levantei e Deus me levou a ligar, eu tenho um rádio de comunicação, que eu comunico com um amigo via VHF, e esse rádio é um rádio portátil, um rádio de mão, é tipo walkie-talkie, mas é um rádio de comunicação, igual que a polícia usa. Ele tem rádio FM, eu liguei, e estava iniciando o jornal do Itatiaia. Itatiaia é uma emissora aqui em Belo Horizonte. E estava dando exatamente, comentando exatamente sobre isto. Sobre essa convocação do Francisco aí para os 50 principais prefeitos para discutir esse assunto.
Eu não creio que é acaso. Eu não creio que é acaso. Eu estou orando, eu tenho orado a Deus todo dia, às vezes eu oro várias vezes ao dia sobre essa situação, sobre nós, sobre os irmãos. Eu tenho estado muito preocupado, tenho falado muito com Deus. Deus, eu estou preocupado. E só o Senhor prometeu, eu não tenho recurso. Para mim, eu pesquisando na internet, coisa para mim é mais difícil. Mas o Senhor está atento, o Senhor falou que não vai abandonar o cego nem o aleijado, então eu conto com a tua ajuda. Então eu creio que Deus está nos mostrando através disso que nós devemos se apressar um pouquinho, apertar o passo. Nós estamos com um passo muito lento. Desculpa até, irmão Rogério, de eu interferir, irmão. Não, fique tranquilo, pastor. O estudo agora, ele tem que ser realmente aberto e ele tem que ser prático. Só o conhecimento não vai nos ajudar. Nós precisamos, em primeiro lugar, ter o conhecimento, sim, mas precisamos aplicar, né, esse conhecimento de uma forma ativa, né, porque isso é que é a sabedoria, né? Então, dentro, né, de tudo isso que a gente tem aprendido, o livro do Apocalipse se levanta justamente para mostrar, e essa é uma das facetas, né? Os sinais na terra, ou seja, toda essa questão da violência, né, os falsos pastores. É absurdo, né? Todo dia você vê uma novidade, entre aspas, nas igrejas. Parece que há uma competição para ver quem consegue fazer um culto mais ridículo para Deus, como se Deus pudesse aceitar essas coisas que estão acontecendo, né? E nós vemos, até a irmã Alexandra está comentando aqui, que ela está preocupada porque ela vê pessoas saindo das igrejas, mas ao mesmo tempo elas vêm para grupos, se dividem, aí acabam voltando para as igrejas, quer dizer... Isso é uma realidade que está acontecendo. Agora, nós precisamos entender qual é o chamado de Deus, e eu quero apenas fazer uma parte nesse estudo, porque isso é importante que os irmãos entendam. Irmãos, o capítulo 14, que vai ser objeto do nosso próximo estudo, né, ele traz, irmãos, 3 mensagens, que elas não são mensagens. Muitos dizem, não, são mensagens adventistas, são mensagens isso, são mensagens aquilo. Irmãos, a Bíblia é a Bíblia. Se está na Bíblia, não importa se é o presbiteriano, se é o testemunho de Jeová, se é o espírita que prega. Se o espírita pregar uma coisa bíblica, você tem que aceitar. Não é porque ele é espírita que você não vai aceitar. Se ele disser se o espírita disser para você que Jesus morreu na cruz do Calvário por você, você tem que aceitar. Não é? Então, o que eu quero colocar é que assim, irmãos, não importa de onde venha, de uma vez por todas, Deus está chamando o povo, cada um de nós, para sairmos das igrejas, mas sairmos das igrejas e desafiar tudo que aprendemos, absolutamente tudo, mas tanto para o bom quanto para o ruim. Ou seja, se eu aprendi que uma coisa na minha igreja está errada e eu tenho que tirar fora. Porque sair de Babilônia, eu preciso sair de Babilônia e entender que Babilônia vai me seguir. Então, quando eu saio de um sistema caído, e todas as igrejas hoje, todas estão caídas, irmãos, quando eu saio das igrejas, eu tenho que entender que eu não saí limpo. Eu saí de lá e trouxe uma bagagem muito grande de erros, não importa de igreja que eu saí. E eu tenho que estar com o coração completamente aberto, orar, como disse o pastor Juliano, eu tenho que orar, tenho que pedir a Deus sabedoria para que Ele retire tudo que é de Babilônia do meu coração. Assim é que a gente vai aprender. Né? E é um fato, desafiar, não importa quão eloquente pareça, não importa quão sábio pareça a pessoa que está te ensinando algo, não importa Rogério, não importa pastor Juliano, não importa irmão Marcílio, não importa quem seja, você tem que desafiar o que ouviu, você tem que estudar para ver se é de fato assim. Nós todos cuidamos aqui, todos nós cuidamos nesse hangout, que estamos ensinando a pura palavra de Deus, mas é teu papel diante de Deus estudar por você. Porque um dia você vai ter que dar prova da tua fé. E pode ser que você esteja sozinho. Pode ser que você não tenha ajuda de irmãos que poderiam, quem sabe, auxiliá-lo. Né? Agora, enquanto isso, uma coisa é fato, irmãos. E isso eu gostaria de deixar, né, de forma assim, bastante rápida, para que cada um dos que estão nos estudando aqui, cada um dos que estão nos ouvindo, guardem no coração isso, que é o que há de mais precioso hoje, como missão do povo de Deus nessa terra. Não estou falando aqui sobre o preparo, estou falando de missão nossa. Se nós não soubermos qual é a nossa missão diante de Deus, nós vamos estar realmente pulando de um lado para o outro. Né?
Você é contratado para trabalhar numa empresa e te dizem, olha, eu quero que você faça isso aqui, esse é o teu papel. Nós fomos contratados pelo Senhor Jesus para um trabalho específico, irmãos. Então não importa o que os outros estão pregando ou deixando de pregar, não importa o que estão fazendo, nós temos uma missão diferente de todos esses povos que estão aí. Né? E a nossa missão é número 1. Vejam, irmãos, quero, por isso, me perdoem fazer esse pequeno parte, porque quando Deus toca a gente para falar alguma coisa, tem que falar, porque pode ser que, né, daqui a pouco não haja uma pessoa que tem que ouvir essa questão. Então, ponto número 1, né? Apocalipse 14, versículo 6. Vi outro anjo voar pelo meio do céu. Esse anjo é você. Não são os anjos que vão pregar, não, irmão. Somos nós. Esse anjo é o pastor Juliano, esse anjo é o irmão Marcílio, esse anjo sou eu, esse anjo é você que nos ouve, esse anjo é cada um que aceita, né, o seu papel. Vi outro anjo voar pelo meio do céu, tinha o evangelho eterno. É isso que nós pregamos hoje não é novidade. Esse é o puro evangelho eterno que foi perdido de vista pelas igrejas. Sempre esteve aqui, irmãos. O que nós falamos aqui, sempre esteve aqui. O Apocalipse, lembramos sempre, é o quê? É aquilo que foi, o que é e o que será. O que foi é passado, ele sempre esteve ali. Desde que foi escrito, ele está ali. E o evangelho eterno que apresentamos é o evangelho que sempre houve. O sacrifício do cordeiro apontado, ele sempre existiu. Desde que houve pecado, ele entrou em ação. Agora, vi outro anjo voar pelo meio do céu, tinha evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, toda nação, tribo, língua e povo. Esse é o chamado que Deus fez, que Jesus fez, né, aos seus discípulos. Esse é o nosso papel. Dizendo com grande voz, e não é para dizer com medo, não. É para dizer com grande voz, é para dizer com força, sem medo. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo. Não importa o que as pessoas creem, não vai ter juízo, não vai. A igreja vai ser arrebatada? Não vai, irmãos, não vai. A igreja, ela vai ter que ser preparada aqui na terra. E o juízo vem. E as pessoas terão que aprender a se preparar. O inimigo criou uma série de erros para que a igreja não se prepare. Temei a Deus e dá-lhe glória. Dar glória a Deus, você só pode dar glória a Deus obedecendo. Dar-lhe glória porque vindo é hora do seu juízo. Adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós pegamos esse texto e podemos dizer agora, não, mas veja, como disse o pastor agora, e muito bem dito, né, ele nem usa o termo papa, porque o termo papa quer dizer pai. E não quer dizer pai terreno, quer dizer pai, né, de todas as religiões, pai de todas as pessoas espirituais. Então não se usa. Os próprios presidentes do passado diziam, né, Eugênio Pacelli, chamavam pelo nome, né, não chamavam de papa exatamente disso, porque não é pai. Agora, nós podemos imaginar que aqui Deus está falando para o mundo, adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, e dizemos, claro, o papa não fez nada disso, mas não se trata disso aqui. Ocorre que o mundo está adorando uma trindade. Não está adorando aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Quem fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas foi o nosso Deus, o nosso Pai. Fez através do Filho, é um fato. Fez pelo poder que o Espírito Santo, né, outorga, foi. Mas pelo Espírito de Deus tudo foi feito. E nós devemos aprender a adorar a este Pai. E as igrejas não percebem que adorando uma trindade, elas não estão adorando aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, porque a trindade não é bíblica. E isso é uma mensagem que deve ser dada a todos. A todos. A segunda mensagem, caiu Babilônia, aquela grande cidade. Irmãos, está sendo dito que é para sair das igrejas, porque elas caíram. Caiu a grande Babilônia e o Apocalipse 18 agrega. Caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, abrigo de todo espírito imundo, refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Isso é um fato. É só olhar para as igrejas hoje, para o que está acontecendo, irmãos. Não podemos nos enganar porque o pastor fala bonito. Porque não, é para sair. É para sair pronto. Porque por mais que o pastor fale bonito, e se ele fala bonito, é ainda mais perigoso. Porque aí você fica embalado dentro de uma igreja e não consegue se preparar. Isso que o pastor Juliano acaba de falar. Em que igreja você vai ouvir isso? Que pastor está falando essas coisas hoje dentro das igrejas? E aí as pessoas não se preparam.
E a questão é séria, porque no versículo 4 ele diz: ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para não seres participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. É para sair, porque ficando lá, você vai acabar participando dos pecados dela, porque você está apoiando uma igreja que está ensinando erro. Você está apoiando uma igreja que está oferecendo o vinho de Babilônia às outras, porque todas se contaminaram. E não adianta ficar achando que tem tempo, não tem mais. É hora de se preparar. E o preparo se inicia com a pura palavra de Deus, que você não vai mais ouvir nas igrejas. Não se ouve mais. Você pode beber um copo de água lá dentro, mas uma gota de veneno de lá, uma gota do vinho de Babilônia é suficiente para que você adormeça. Por isso as virgens todas adormeceram, pela falta da palavra de Deus. Mas notem, irmãos, que havia alguém que disse: eis o noivo. Tem gente que está gritando: eis o noivo, Cristo está chegando. Todos os problemas, todos os sinais na terra, como foi dito, tudo que está acontecendo grita aos nossos ouvidos: o noivo está vindo. Acordem, despertem. Por isso a profecia cumpre esse papel. Né? E finalmente, irmãos, parem para pensar nisso, amados. Vocês que nos ouvem hoje, vocês que nos ouvirão um dia, vejam como isso é sério. Notem, Apocalipse 14, 9. Seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Irmão, quem será que dentro das igrejas hoje, não importa que igreja, vai querer receber o vinho da ira de Deus sem mistura de misericórdia? Porque é isso que está dizendo aqui. Deus está dizendo que se ele receber a marca da besta, vai receber a ira de Deus, o vinho da ira de Deus, sem mistura de misericórdia. E é maldade de Deus? Não. É que as pessoas vão adormecendo dentro das igrejas, vão sendo preparadas, porque se você não sai para se preparar para Deus, a igreja vai te preparar para o diabo. Vai. Porque esse é o papel das igrejas hoje, infelizmente, nas suas quedas. E aí o que vai acontecer é simples. Vai chegar um momento que quando você tiver que dizer sim a Deus, você vai dizer sim ao diabo, achando que está dizendo sim a Deus. Prestem atenção, meus irmãos, no que diz o livro de João. João, no capítulo 14. Olhem como isso é sério, irmãos. E isso tem tudo a ver com a primeira mensagem angélica que falamos, que trata do tema adoração. João 14. Vejam só, perdão, 16. Vejam só o que diz isso, irmãos. É Jesus falando hoje a cada um de nós. Tenho-vos dito essas coisas para que vocês não se escandalizem. Vão expulsar vocês das igrejas. Irmão, é um desafio que eu te faço, meu irmão, você que me ouve. É um desafio. Se você hoje aprendeu coisas, você sabe que é verdade, levanta a tua voz dentro da igreja e fala. E verifique se não vai se cumprir essa palavra. Verifique se não vão te expulsar. Qualquer pessoa que se levante na igreja hoje, falando a verdade presente, vai ser expulsa da igreja. E falando exatamente do tema de João 16, que ele estava falando sobre o Espírito Santo, que é muito mal compreendido. Veja o que diz: expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar pensará estar fazendo um serviço a Deus. Irmãos, vejam que coisa. As pessoas, irmãos, vão nos perseguir pensando que estão fazendo um serviço a Deus. Pessoas da igreja. Então, isso é uma realidade. Muitos de nós já passamos por isso, irmãos. Eu fui expulso da igreja, eu não sei quem mais desses nossos grupos, mas eu conheço muitos irmãos que foram expulsos das igrejas por conta disso. Agora, se nós não entendermos a mensagem que Deus tem ao seu povo hoje, irmãos, nós realmente não vamos
conseguir acordar. Eu não sei, irmão Marcílio parece que está colocando aí que foi expulso também, eu não sei, é isso mesmo, irmão Marcílio? Eu também fui, Rogério. Então. Quando eu comecei a pregar essas verdades na igreja, o pastor me chamou na igreja principal, porque eu cuidava de um ponto de pregação num bairro muito humilde aqui, fiquei por 8 meses lá. E cuidava do ponto, e comecei a pregar as verdades. E o pastor me chamou e falou: Marcílio, você não pode falar o que você está falando. Eu falei: mas está na Bíblia. Ele falou: mostre para mim. Eu abri a Bíblia e mostrei. Ele falou: mas de qualquer forma você não pode falar, senão você assusta as ovelhas. Eu falei: elas precisam saber. Elas precisam saber dessas verdades aqui. Ele falou: você não pode falar. E me tirou do ponto de pregação, me colocou na igreja principal, fiquei sentado lá mais uns 2 meses, depois eu percebi que simplesmente ele me retirou da igreja, assim, mesmo estando lá, ele me afastou de todas as atividades da igreja. Amém. Amém? Agora, eu estou vendo que a irmã Alexandra está muito preocupada com a questão da desordem no meio do nosso povo, mas, irmãos, é preciso entender os passos de Deus. O que Deus está dizendo para o seu povo hoje é: sai dela, povo meu. Isso é o que Deus está dizendo. Nós primeiro temos que obedecer ao chamado de Deus. Saindo, Deus vai organizar o seu povo. Deus vai. Ele preparou Moisés no deserto para poder fazer isso, como a irmã diz. Agora, é preciso primeiro que a gente entenda, antes disso, claro, nós vamos ter muitas dificuldades. Muitas. Agora, nós como povo, nós precisamos entender que existe um tempo para cada coisa. E por isso, irmãos, e me perdoem por ter tomado tanto tempo nessa introdução, que não era o tema do estudo, mas o pastor Juliano chamou a atenção para uma coisa que realmente é muito importante, e a gente não pode deixar passar. Se nós não entendermos a nossa missão, se não entendermos o que devemos fazer hoje, daqui a pouco nós vamos estar acumulando um monte de conhecimento que só vai nos condenar. Agora, se nós realmente acreditamos, né, que a palavra de Deus tem chamado para fora das igrejas para preparar, se nós acreditamos que Apocalipse 17, por exemplo, que estamos estudando, grita aos nossos ouvidos, mostrando talvez uma profecia mais específica que nós temos hoje sobre uma questão de tempo, uma vez que cada um dos elementos aqui presente, ela é bastante clara. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para ver como o inimigo não está brincando, e com isso queria fazer a introdução de hoje para Apocalipse 17. Irmãos, me perdoem, eu emprestei uma Bíblia de Jerusalém que eu tenho, e eu tenho quase certeza absoluta, né? Não digo certeza absoluta porque eu posso estar equivocado nesse pequeno ponto que vou falar aos irmãos. Mas se não me falha a memória, no rodapé Apocalipse 17 ou de Apocalipse 13 da Bíblia de Jerusalém, é dito ali que cria-se na época que Nero ressuscitaria. E eu estou falando de Apocalipse 17 para que os irmãos vejam. E quero que os irmãos prestem atenção nisso. Prestem atenção. Notem, e isso está registrado no Jornal da Globo, no Extra Globo. Notem bem, eu não sei nem se já acabou essa novela, se não acabou, não me importa. Mas vejam como o inimigo não está brincando, fazendo coisas que, por razões que ele sabe, que nós, de repente, estamos deixando passar. Vejam só. Primeiro lugar, é um fato, irmãos, é um fato, tá, que cria-se realmente que Nero iria ressuscitar. Tá? E lembrem-se, porque falamos de Nero, né? Lembrem-se que eu tentei levantar a história, como falei para os irmãos, para poder pegar uma aplicação de Apocalipse 17 passada, que eu acredito que haveria com os imperadores, e quero apenas ler primeiro um texto que é do estudo de um grupo do Caminho Bíblico. Não está bem centrado o estudo, irmãos, eu só quero puxar esse textozinho, porque aqui eu creio que eles acertaram. A cabeça golpeada foi a morte de Nero, o quinto imperador. Ele era a besta quando perseguiu a igreja. Foi ele quem matou Paulo. Então, estão bem centrados até aqui. Com a sua morte, a perseguição parou. A besta não era. Mas surgiu uma lenda de que Nero ia ressuscitar, e quando Domiciano assumiu o trono, muitos disseram que ele era Nero ressuscitado. Pela ordem do Apocalipse, com Domiciano, a besta reviveu porque Domiciano recomeçou a perseguição da igreja. Claro, irmãos,
Eu não estou dizendo que isso aqui está 100% certo, eu apenas quero chamar a atenção para o fato de que havia, já na época, uma ideia de que Nero iria ressuscitar. Agora, vejam o que está escrito aqui no Extra Globo. As próximas cenas de Império podem trazer novidades que abalarão definitivamente o rumo de todos os personagens da novela. Eu não assisto novela e não digo para ninguém assistir essas porcarias, irmãos. Eu só quero que os irmãos prestem atenção como o diabo está trabalhando. Em entrevista ao colunista Anselmo Góes, do Jornal Globo, Agnaldo Silva revelou que José Alfredo, notem agora, Alexandre Nero é o nome do personagem, morrerá no capítulo 100 e será enterrado no cemitério São João Batista em Botafogo, com direito a todas as pompas fúnebres. Dias depois, outra surpresa vai chocar os filhos herdeiros do comendador. Ele ressuscita. Só não me pergunte como isso será possível. É segredo, despistou o autor. Será que é por acaso, meus irmãos, que o nome é Alexandre, que é exatamente, lembre-se que a besta que sobe do mar, ela é semelhante ao leopardo, e o leopardo é exatamente a Grécia com Alexandre, e é exatamente Nero o sobrenome, que é o imperador da qual se dizia que ele ressuscitaria, porque foi a grande besta perseguidora. Lembrem-se que Nero queimava cristãos vivos para iluminar os seus jardins palacianos, né? Será que isso é por acaso? Será por acaso que a mulher dessa novela é Maria Isis? Eu estava vendo aqui, eu nem sabia, não tinha nem ideia disso. Maria Isis. Isis, exatamente, né, a composição da tríade egípcia. Isis, Horus e Osíris. Isis é a parte feminina, Maria Isis. Irmãos, repito, né, isso não é por acaso, meus amados. Existe todo um preparo que o inimigo tem feito, tentando vender a sua contrafação, para que o povo de Deus não desperte e o mundo, claro, não desperte. Agora, aí o Fabiano até colocou, obrigado, né, o IHS, né, que a gente vê, inclusive, nas escolas jesuítas, você vê também essas iniciais de letras, né, que é Isis, Horus e Osíris, né. Bom, agora, quando nós voltamos para o Apocalipse 17, tendo isso em mente, vejam que o versículo 10, né, e aqui a gente quer voltar a partir daqui, diz: são também 7 reis, porque, repetimos, o anjo interpreta a profecia a partir do versículo 7, já não é mais uma profecia simbólica a partir daqui, porque ele está dando a interpretação, e é dito: são também 7 reis. 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo, quando vier convém que dure um pouco de tempo. O Marcílio refez, inclusive, né, essa tabela dos papas, mostrando, né, dando uma resolução um pouco melhor, que fica mais fácil para se estudar. Se ele puder colocar, eu agradeceria. Mas é curioso, irmãos, um aspecto. Vejam, são também 7 reis. Repetimos, um rei só é rei se ele tem, né, súditos e, obviamente, se ele tem um reinado. Senão ele não é rei, né? E, obviamente, o papado hoje é exatamente o que cumpre essa profecia em função de ser, né, um Estado monárquico. Porém, a questão que a gente deve considerar com carinho é: como eu contaria? A partir de quando eu contaria? Por que contamos, por exemplo, né, a partir de 1929 essa data? Porque antes de 1929, como estudamos aqui, né, o papado, o Vaticano, não era um sistema monárquico, né? Essa é a diferença. Então, a partir do ano 1929, quando Mussolini devolve o território ao Vaticano, e o Vaticano passa agora a cumprir a profecia na sua reta final, lembrem-se que estudamos, né, a besta que foi, né, foi 538 a 1798. Não é, né, 1798 a 1929, né, há de subir do abismo, 1929 em diante. E a segunda aplicação que colocamos, com João Paulo II como o sexto, né, que foi
no ano 2005, né, que morre, então a besta era, não é, mas virá. Como? Então, versículo 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, já estudamos, né? As 7 cabeças daquela besta que foi apresentada para João, as 7 cabeças representavam 7 montes, os 7 montes sobre os quais Roma está assentada, e obviamente, né, Roma, por isso falamos, Roma como cidade não é dirigida por uma monarquia. O que é dirigido por uma monarquia é o Vaticano, com os seus reis, diga-se, né, os seus papas, entre aspas. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a igreja está assentada, né, a igreja, obviamente, porque a mulher em profecia é a igreja, como já falamos aqui, e são também 7 reis. 5 já caíram. Note aí que você tem, né, na tabelinha ali, né, Pio 11, Pio 12, João 23, sobrou um xizinho aí, irmão Marcílio, Paulo VI, João Paulo I e João Paulo II. Então vejam, né, Pio 11, Pio 12, João 23, Paulo VI e João Paulo I, né, quinto. 5 já caíram, 1 existe. Na época da profecia, que era por volta do ano 2000, era um existe, porque foi nesta época que a profecia se abriu para os servos de Deus na terra. Foi exatamente no ano 2000 que abriu-se o entendimento para essa profecia. Ninguém falava dessa profecia antes disso, pelo menos não com a conotação para reis como papas. Havia, né, como a igreja adventista, como falamos, tinha uma interpretação chamada interpretação metálica, a partir dos metais da estátua de Nabucodonosor. A própria igreja adventista tinha no livro de Uri Smith uma interpretação com as formas de governo, mas isso era Uri Smith, um escritor. Existe um outro historiador muito bom, me foge o nome agora, me perdoem, que também faz uma aplicação com a estátua de Nabucodonosor, com os metais, porém ele varia quando chega em Roma, numa pequena diferença, porém a interpretação, de fato, sendo posicionada como sendo reis, como papas, isso realmente não havia sido aberto para ninguém, né? Então, no momento que nós aceitamos que, de fato, né, são papas, nós temos, então, o tempo profético reinaugurado. E notem, irmãos, que é importante o tempo profético, por quê? Porque se nós entendemos que o Apocalipse 17, versículo 8, tem uma aplicação, irmãos, isso é importante, inclusive à luz de Daniel, que já estudamos, né? Não esqueçam, amados de Deus, de maneira nenhuma, que o tempo do fim é inaugurado no ano 1978, segundo o livro de Daniel. Então, vejam, versículo 8. A besta, por isso quero repetir essa data para os irmãos não se perderem. A besta que viste foi e já não é. Então, foi e já não é. Estamos entre o ano de 1798 e 1929, quando a besta não é. Ou seja, a besta não existe. Vai subir do abismo. Então, quando nós não teríamos como aplicar essa profecia para antes dessa data. Porque é um fato que nós temos uma aplicação clara para isso. Note, foi, já não é, há de subir do abismo, como falamos, 1929, ela de fato, né, sobe do abismo a partir desta data e começa o tempo do fim. E lembrem-se que não só o tempo do fim é marcado no versículo 8, mas no próprio versículo 1 de Apocalipse 17, quando é dito, veio dos 7 anjos que tinham as 7 taças. Esse anjo tem uma das 7 taças, que é uma das últimas pragas que vão varrer a terra. E essas pragas não começaram a cair na terra ainda. Então, está mostrando de fato que isso está no futuro, irmãos. Isso é muito importante para que vocês não sejam enganados amanhã depois com alguém dizendo, não, isso já aconteceu no passado, assim, assim, assado. Não tem como. Tá? Aí, né, o versículo 10, então. São também 7 reis, de novo. 5 já caíram, como vimos. Um existe, lembre-se, o ano 2000 existia, era João Paulo II. O outro não é vindo.
né? Porque a Bento não havia vindo ainda. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Isso é um fato, irmãos. Bento assume e renuncia. Durou pouco tempo. Aqui não está, veja, irmãos, aqui outro detalhe, né? Alguém diria, não, mas espera aí, o cargo é vitalício. É, e concordamos. Mas lembre-se que aqui não diz que ele iria renunciar, não diz que ele iria sair, não, diz simplesmente que convém que dure pouco tempo. Então não importa o que aconteceu, seja uma renúncia espontânea, seja uma renúncia forçada, seja porque tiraram eles, porque havia muita coisa por baixo do tapete dele. Não importa a razão, a Bíblia diz que ele duraria pouco. E é um fato que o sétimo durou pouco, irmãos. E durou pouco como rei. Ainda que ele esteja aposentado. Lembrem-se, irmãos, você tem um sujeito que ele é rei por direito. Certo? Você tem... Isso aconteceu muito nas histórias, né, dos reinados. O filho era rei por direito. Mas o que acontecia? Né? O irmão ia lá e assumia o trono, sentava lá e acabou. O outro era rei por direito, mas não reinava. Então, durou pouco tempo, por quê? Porque ainda que ele seja, né, um rei, porque o cargo é vitalício, ele não está reinando. Correto? Por isso que nem se pode dizer que ele deve ser descartado como papa, porque é um fato que ele figura como papa porque ele é, de fato, né, detentor de um cargo vitalício, e não se pode dizer, por exemplo, né, que o papa que está hoje aparente reinando, de fato reina, porque na realidade, né, quem de nós pode dizer quem está de fato ditando todas as regras ali? Lembrem-se que é a igreja que comanda a besta e não a besta que comanda a igreja. Né? Vocês veem aí que a mulher está assentada sobre a besta. Quando você vê um homem sentado num cavalo, né, é ele quem domina, é ele quem guia. E essa besta é uma nação que é conduzida por esta igreja. Né? Então, irmãos, nada é por acaso. Né? E um fato assim marcante é o caso de João Paulo I. Né? Ele resolveu que iria reformar, entre aspas, a igreja, morreu. Seja como for, ele morreu. Né? Por quê? Não haviam interesses em que realmente a igreja se reformasse. Por quê? Porque existe uma declaração da igreja de que a igreja é infalível. Então, como é que vai reformar alguém que é infalível, uma instituição que é infalível? A igreja não erra e não pode errar. Esse é o dogma, né, sobre a igreja. Então, se nós, por exemplo, né, tomamos até aqui, por enquanto, para não entrar em nenhuma questão, né, hoje de ordem pura e simplesmente cronológica, mas apenas seguir o que a Bíblia, de fato, como profecia, parece, vamos colocar o benefício da dúvida, parece indicar, é óbvio que nós temos um cenário muito bem montado com muitas, mas muitas, entre aspas, coincidências para dizer que essa não é uma profecia muito bem montada hoje. O irmão Robson Lira comenta, né, que muitos acreditam que o primeiro Papa Rei, né, é Pio XII e não Pio XI, porque quando teve o Tratado de Latrão, Pio XI era Papa antes do regime da monarquia. Irmão, tudo isso pode e deve ser considerado. Porém, né, o indicativo mais seguro, por enquanto, não esqueçamos, é que o sexto é João Paulo II. Isso é que é o mais importante. E se João Paulo II é o sexto, não tem como ser, né, retirarmos Pio XI como sendo o primeiro, ok? Lembrem-se, o sujeito está governando. No meio da história, sai um decreto que determina que aquele sujeito que é imperador agora passa a ser rei. Não importa, ele conta porque ainda que ele seja pego no meio da história, ele passa a ser rei. E lembrem-se que a partir de 1929, né, esse Papa ainda governa mais alguns anos. Então, por enquanto, pelo menos, né, eu ainda creio ser mais saudável defender, né, esta visão, tá bem, meus irmãos? Né? E acredito que no momento oportuno Deus vai esclarecer isso tudo também. Né? Mas, por enquanto, vejam, irmãos, esse detalhe e notem onde a gente chega. Né? 5 já caíram, um existe, outro não é vindo. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Claro, convém que dure pouco tempo. O sétimo, obrigado, irmão Marcílio, tá aí Bento, né?
e é como acreditamos, né? E por que nós defendemos o sétimo aqui? Irmãos, por que defendemos o sétimo como Bento? Porque, por enquanto, pelo menos, não importa. Bento foi quem chegou e disse que duraria pouco. Ele próprio disse que duraria pouco. Agora, né? Francisco também disse, tudo bem. Não há problema, porque independente de como a história vai registrar o assunto, biblicamente nós temos razões suficientes para entender que Bento continua como Papa, uma vez que o cargo é vitalício, e que Francisco divide esse trono, uma vez que foi colocado pelo diabo ali, né? Quando dizemos colocado pelo diabo, por quê? Porque, claro, Deus controla toda a história? Controla. Agora, nós sabemos que a história da fumacinha, né? Habemus Papa, é uma história que, sinceramente, nenhum cristão pode engolir. Então, uma vez que todos os papas foram ordenados dessa maneira espúria, né? Que é através da fumacinha branca, e esse também foi, então, se vale para os outros, tem que valer para esse também. Então, em princípio, falamos aqui, né, que a gente não poderia esquecer que Apocalipse 13 aponta uma besta semelhante ao leopardo, e o leopardo tinha 4 cabeças, e exatamente hoje nós temos, como vimos no estudo passado, 4 cabeças, Bento, Francisco, Hans-Peter Covenbach e o Andrés Nicolas, né? Então, vejam que de fato, nós temos hoje 2 papas negros, que são os papas eminentemente jesuítas, e 2 papas, entre aspas, brancos, embora um desses papas, né, o próprio Francisco, seja da ordem dos jesuítas, porém, né, hoje ele está classificado como um papa branco, uma vez que ele governa da sede do Vaticano, certo? Então, de qualquer modo, irmãos, a gente repete, né, por mais que de alguma maneira possa ser visto isso como algumas costuras, né, proféticas, é um fato que tudo leva aqui a crer que a profecia segue o seu curso e, inclusive, sendo determinado, né, pelo que está subentendido nessa interpretação. Não nos esqueçamos também que Johannes Paulus Papa II cumpre também o 666, certo? Porque vejam o que diz, né? Apocalipse 13, falando da besta, porque você não pode estudar Apocalipse 17 sem ter um conhecimento de Apocalipse 13. Apocalipse 17 aponta o surgimento da besta. E Apocalipse 13 apresenta as características da besta. E Apocalipse 13, 18, né? O famoso número. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Então, né, Vicaris Filii Dei é 666, Dux Cleri é 666, e Johannes Paulus Papa II é 666. Um outro ponto que deve ser considerado com bastante atenção sobre a besta é que, irmãos, nós podemos falar o que quisermos. Há uma simpatia grande, entre aspas, de Francisco? Sim, esse é o disfarce, né? Agora, ninguém fez o que fez João Paulo II. Por isso apontamos João Paulo II como sexto, né? Veja que está ali, até o irmão já colocou ali, ó, a primeira tentativa de assassinato do Papa João Paulo II ocorreu em 13 de maio de 1981. De fato, 13 de maio. E 13 de maio é o mês de Maria. Por isso existe um hino que se canta, né, a 13 de maio na Cova da Ilha. Por quê? Porque a 13 de maio, Fátima, entre aspas, né, um demônio se faz passar por Maria no céu, apresenta-se, né, aos 3 pastorzinhos, né, que a história é bastante conhecida, e é exatamente a 13 de maio que isso ocorre. Há uma razão para isso, irmãos, não é por acaso. Não é por acaso que João Paulo II diz que só escapou da morte naquele então, porque se abaixou para beijar uma medalha de Maria que estava no pescoço de uma criança. Irmãos, a mariolatria é, de fato, a religião oficial do papado junto com a maçonaria. Não esqueçam, irmãos, está tudo nas entrelinhas, né? O católico se confessa e o que ele faz? Reza um Pai Nosso e quantas Ave Marias? 10 Marias. 10 a 1. No mínimo, Maria é 10 vezes mais
né, idolatrada do que o próprio Deus, numa religião que de fato fomenta a mariolatria. Isso é um fato, né? Não esqueçam também que Maria, segundo o dogma católico, é mãe de Deus. Então, não é uma brincadeira o que eles fazem. Então, irmãos, né, nós temos, por exemplo, o cumprimento sempre, penso eu, em João Paulo II. Apocalipse 13 mostra, né, exatamente isso. Viu uma de suas cabeças como ferida de morte. 13 de maio de 1981, o Papa João Paulo II é ferido de morte. A sua chaga mortal foi curada, aconteceu, ele ficou, né, 12 anos entre a vida e a morte, né, mas aí ele se recupera, e quando ele se recupera, Apocalipse 13, 3 finaliza. Toda a terra se maravilhou após a besta. E foi exatamente o que aconteceu. Após a cura, entre aspas, dele, né, começa isso tudo. Isso são informações, né, irmãos, que a gente tem que colocar na balança. Não estão aí por acaso, né? Então, retomando Apocalipse 17 agora, né, versículo 11. E nisso, né, eu queria que o irmão Marcílio chamasse, acho que tem uma última figura, a figura do número 10 e 11, e a besta que era e já não é ela. Existem palavrinhas, irmãos, que elas têm que ser muito bem cuidadas. A besta que era e já não é ela. Olha a palavrinha que está ali. Duas palavrinhas que eu queria que os irmãos prestassem muita atenção. Essa palavrinha é a besta que era e já não é ela também. Irmãos, esse também denota o quê? Que já foi. A besta que era e já não é ela, também o oitavo, é do 7 e vai à perdição. Irmãos, uma conta simples. Quantas cabeças tinha a besta que foi vista? Ela não tem 8 cabeças, irmãos. Ela tem 7. Vejam o texto de novo, para ficar bem claro, né? Apocalipse 17, 3. Levou-me em espírito ao deserto e vi uma igreja sentada sobre uma nação pecadora, que estava cheia de nomes de blasfêmia, homens se fazendo passar por Deus, e tinha 7, irmãos, 7 cabeças. Isso parece uma coisa extremamente simples, irmãos, e só que se a gente não presta atenção, a gente pode fazer confusão. Irmãos, 7 cabeças, é só contar, né? Se nós formos contar aqui do que temos, do jeito que está aqui o quadro na sua frente. Vamos contar. Pio 11 a primeira, Pio 12 a segunda, João 23 a terceira, Paulo VI a quarta, João Paulo I a quinta, João Paulo II a sexta, Bento a sétima. Acabou, não tem mais cabeça, irmão. Não tem. Ainda que haja uma divisão da cabeça, né, e ela deve ser considerada, né, pela visão do leopardo, é um fato que a profecia de Apocalipse 17 resumiu naquilo que interessa, para a gente não se perder. São 7. Não tem como inventar um outro. Se isso aqui está correto, irmãos, e sempre deixemos o benefício da dúvida, é um fato. Acabou, não tem mais cabeça. Por isso, o texto que diz é do 7 está dizendo literalmente isso. É dentre eles. Só que Pio 11 não tem como, porque já morreu há muito tempo. Pio 12 também. João 23 também. Paulo VI também. João Paulo I também. Resta quem? Resta o único que, curiosamente, está, como disse já o pastor Juliano aqui, e como todos nós já sabemos, curiosamente está num caixão lacrado em chumbo, num caixão que está sendo monitorado 24 horas por dia, né? Por alguma razão, tem que ser, não é por acaso. Agora, a besta que era e já não é ela, também o oitavo, é do 7 e vai à perdição. Né? Então, se isso é um fato, e digo se sempre pelo benefício da dúvida, irmãos, não tem como, pelo menos hoje, claro que Deus pode ter a sua mão ainda sobre um aspecto da profecia. Quando ele retirar a sua mão, isso vai ficar tudo muito claro. Mas, em princípio, hoje, não há como, né, negar que, em primeiro lugar, a única forma de que
João Paulo II voltasse, pelo menos pelo que conhecemos, seria ou através de um clone, ou através do espiritismo, né, que é o que mais nós imaginamos, mas é um fato que ele teria que, de alguma forma, seja por um engano do diabo, seja como for, ele teria que voltar dentre os mortos, né? E é exatamente o que nós encontramos no versículo 8, porque estudamos aqui, a besta que viste foi já não é, e há de duas palavras que têm essa conotação. Subir, segundo Romanos 10:7, é trazer dentre os mortos, né, a palavra abismo, e subir, segundo 1 Samuel 28:11, que farei subir, faz-me subir a Samuel. Samuel havia morrido e a bruxa, a feiticeira de Endor, literalmente traz um demônio do abismo para falar com Saul. E ela diz, inclusive, vejo deuses que sobem da terra, mostrando que não era Saul que está ali, mas apareceu como, que não era Samuel que vinha ali, mas apareceu como Samuel. E notem que Saul conhecia muito bem a Samuel, porque era um profeta que constantemente falava com ele, porém, esse demônio aparece e Saul reconheceu esse demônio como sendo Samuel. Ou seja, né, mesmo conhecendo profundamente a Samuel, ele foi enganado por um demônio, imaginando, né, que de fato era Samuel. Então, irmãos, no momento que Deus permita que o diabo opere com este poder, e Deus vai permitir, irmãos, vejam o que diz, por exemplo, Apocalipse 13, falando sobre esta imagem. 13:15. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. O Marcílio, inclusive, leu uma versão para nós que diz fôlego, eu já havia lido essa versão, nem me lembrava desse detalhe, muito bem. Foi-lhe concedido que desse fôlego à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Agora, irmãos, eu quero chamar a atenção uma coisa para os irmãos. É um fato, irmãos, isso é um fato, que não houve um Papa como João Paulo II. É um fato, irmãos, que Deus deu ao seu Filho o poder para governar a sua igreja. O cabeça da igreja de Deus na terra é Cristo. O cabeça do diabo na terra, o cabeça da igreja do diabo na terra é a besta. Irmãos, Deus ressuscitou seu Filho. O diabo fará de tudo para, entre aspas, ressuscitar o seu Filho. Por uma razão muito simples, irmãos. Muito simples. O que é dito como dogma papal em relação a Cristo? O Papa não é apenas o representante de Deus na terra. Ele é o próprio Cristo feito carne. Isso é um dogma papal, irmãos. Prestem bem atenção nisso. O papado diz que os papas não são apenas o representante de Deus na terra, são o próprio Cristo feito carne. Se o diabo conseguir fazer uma contrafação em que um papa volte da morte, não tem como o mundo não cair acreditando que ele é de fato Cristo de outra terra. Não tem como, irmãos. Veja, ele já é tido como isso. Só o que falta é isso. E vai ser permitido, como vimos aqui, que seja dado fôlego à imagem da besta. Lembrem-se, irmãos, besta, João Paulo II no seu primeiro reinado. Imagem da besta, né? Um demônio fazendo também isso. Também há uma aplicação que eu acredito que pode ser dada aqui. Tanto um clone poderia ser uma imagem, né? Você para na frente do espelho, é uma imagem ali. Um clone não deixa de ser uma imagem, mas creio, hoje, um demônio sendo uma imagem de João Paulo II pode perfeitamente dar cumprimento a essa profecia. E lembrem-se, irmãos, por mais absurdo que pareça isso, por mais que escarneçam de nós, por mais que falem horrores contra nós, não importa. Para nós, tudo o que importa é, está escrito ou não. A interpretação está correta ou não. Se está, está. Nós não somos um povo, irmãos, de uma religião lógica.
Nós somos um povo de uma religião de fé. Não há lógica nenhuma em um ser humano morrendo na cruz do Calvário e vencendo. Irmãos, a cruz era símbolo de assassinato, era símbolo de infâmia, era símbolo de banditismo. Morriam os piores naquela cruz. Cristo morre na cruz do Calvário. Qualquer olho que verificasse ali, qualquer olho que olhasse ali, qualquer olho, irmãos, que olhasse para aquele homem morrendo na cruz do Calvário, que não fosse visto com olhos espirituais, diria o que foi dito pouco antes: crucifica-o. Porém, os olhos da fé podem vislumbrar a vitória ocorrendo mesmo num símbolo infame como aquele. Isso não é religião de lógica, isso é religião de fé, irmãos. Por isso, nós não buscamos, repito, lógica. Nós buscamos a interpretação, né, daquilo que Deus tem dado para nós como um povo, como seus servos. Né? E, irmãos, Apocalipse 11, de novo, a besta que viste, a besta que era e já não é ela também, repetimos essa palavrinha, o oitavo, é do 7 e vai à perdição. E a outra palavra que queremos que prestem atenção. Imaginem por um momento agora, João Paulo II, de 1978 ao ano 2005. E agora diz, ele reinou, não reinou? Reinou. Muito bem. Todo esse tempo, né, que ele esteve ali, ele reinou. Porém, Apocalipse 13, falando da besta, né, que já lemos aqui, diz, no versículo 5, foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Irmãos, Cristo Jesus, após o seu batismo, lembre-se que o batismo também é um símbolo da morte, porque você morre e ressurge novamente. Cristo, ao ressurgir das águas, ele prega exatamente 42 meses, ou 3 anos e 6 meses. Não poderia o inimigo também, esta contrafação, ao trazer, ressuscitar o seu filho, dar a ele também 3 anos e 6 meses, com, obviamente, a permissão de Deus? Poderia, porque é dito que o iníquo vai operar com grande poder. Se possível fora, enganaria os próprios escolhidos. Então, isso, né, quando nós somamos todas as evidências, irmãos, é quase impossível alguém negar a profecia de Apocalipse 17 dentro desses termos. Né? O versículo 12 agora diz, e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Daniel 7,24 fala sobre isso, não precisamos cruzar agora. São, obviamente, né, os 10 blocos que já falamos aqui. Né, o mundo já está dividido em 10 partes. Nós vamos estudar o livro de Esther para compreender. Por isso eu não quero entrar muito forte nisso agora. No livro de Esther nós vamos estudar melhor esse detalhe aqui, de como isso vai ocorrer. Né? Aparentemente o livro de Esther não tem nada sobre isso, mas os irmãos vão ver que tem, é impressionante. Os 10 chifres, ou seja, esses 10 blocos, esses 10 poderes, né? São 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então receberão o poder por um período muito pequeno, né? 1 hora é um período bastante pequeno, profeticamente, é algo em torno de 15 dias, algo próximo disso, né? Digo próximo porque existe uma pequena diferença aí que pode ocorrer em questão de meio-dia ou algo assim, mas é 15 dias, basicamente, né? Poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Que mesmo intento que eles têm? Versículo 14. Estes combaterão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Por quê? Porque neste tempo, Cristo já está envergando suas vestes de rei. Por isso, aqui é mostrado, combaterão contra o cordeiro. Agora, irmãos, eles não vão combater contra o cordeiro.
Vão combater, o texto diz contra o cordeiro, porque combatendo conosco, Jesus está prometendo, não é com vocês que eles brigam, não se preocupem, é comigo a briga. Certo? Então, essa é a promessa. É essa promessa que a igreja não entende. A igreja entende que a promessa é, não, Jesus vai arrebatar a sua igreja. Não, não é isso que está dizendo. Está dizendo que eles vão combater contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos reis, Rei dos reis. Note agora o final. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Essa batalha é aqui na terra, irmãos, não é lá no céu, não. Essa batalha é na terra. É mostrada contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Por quê? Porque é ele que nessa época, lembre-se, em acordo com Daniel 12, levantará Miguel que combate pelo seu povo. Mas essa guerra, ela vai acontecer aqui, irmãos. É aqui o cenário que a besta atua. Não esqueçam que é uma luta contra a besta, e a luta contra a besta é aqui na terra, repetimos, né? Versículo 15. Disse, já vimos isso, as que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas, e os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, a porão desolada e nua, comerão sua... Finalmente, esses reis perceberão que foram enganados, irmãos. E, irmãos, aqui, quero deixar uma coisa para os irmãos assim bem clara, como informação. Irmãos, os pastores hoje que estão enganando o povo, todos esses pastores, as pessoas estão seguindo eles cegamente. Vão seguir a besta cegamente. Esses reis vão seguir. Mas chega uma hora que eles despertam. Eles vão perceber que foram enganados. Irmãos, membros de igrejas vão despedaçar pastores. Despedaçar literalmente. Porque perceberão que foram enganados, perceberão que estão perdidos, que não tem mais chance, e vão pegar os pastores e vão despedaçá-los. Por isso que o livro de Isaías fala, inclusive, irmãos, né, porque tem boca para falar e não falam, olhos para ver e não veem, certo? Por isso diz, os olhos se secarão nas órbitas e a língua se secará na boca. Por quê? Tinha língua para falar, não falou. Por isso os pastores são chamados de cães mudos que não sabem ladrar. Isso está falando de pastores, né? Claro, que tipo de pastores? Pastores que têm enganado o povo, né? Então, finalmente, eles percebem que foram enganados e vão aborrecer a prostituta, a porão desolada, nua. Como? Lembrem-se, irmãos, que isso aconteceu com Jezabel. Jezabel ressurge no livro de Apocalipse, na carta, né, numa das 7 cartas do Apocalipse, que nós vamos estudar futuramente, está falando aqui de Jezabel. Jezabel foi tomada, foi jogada lá no chão e os cães comeram a carne dela. Certo? Então, existe uma alusão aqui a Jezabel também. Lembre-se, nada de novo debaixo do sol, irmãos. O que foi, será, né? 17. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem a besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Né? Finalmente, e a mulher que viste, e a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Falamos, né? Vaticamos, falamos da Igreja Católica, que é essa grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, irmãos, Apocalipse 17, né? Agora abrimos aí para as considerações dos irmãos, irmão Marcílio, pastor Juliano, enfim, né? Fiquem à vontade, amados de Deus, e nós aqui encerramos o livro de Apocalipse 17. Rogério. Pois não, pastor Juliano? Eu não sei se os irmãos associam algumas coisas lá com a morte de Jesus. Quando Jesus ele morreu, eles colocaram Jesus naquele túmulo, né? José de Arimateia pegou como Jesus, o preparou e o colocou lá naquela gruta, naquela rocha, um túmulo aberto na rocha, o colocou ali. Os sacerdotes foram a Pilatos e falaram: Pilatos, nós queremos que o senhor prestasse uma escolta, porque aquele embusteiro
falava que ele ia ressuscitar. O senhor disse, pode roubar o seu corpo e dizer que ressuscitou. Então, o embuste será mais forte do que... Aí Pilatos falou assim, eis aí uma escolta. E colocaram vários soldados. E aqueles soldados ficaram ali 24 horas observando ali o túmulo de Jesus para que isso não acontecesse. Jesus ressuscita, os guardas assistem àquela cena, saem correndo apavorados, vão até os sacerdotes, vão até lá o sumo sacerdote e conta tudo o que aconteceu, contou a verdade. O que os sacerdotes fazem? Suborna, dá muito dinheiro, não foi pouco não. Muito dinheiro a cada um daqueles soldados. Agora, escuta bem. João Paulo foi colocado no túmulo, está lá no templo, e tem câmaras vigiando ele noite e dia. Essas câmaras seriam com aqueles soldados. Só que hoje, em tempo moderno, não precisa de botar homem lá. Porque eles podem fazer um embuste. Porque Hollywood é deles. Eles são craque fazer filme, isso tudo. E quando fazer uma cenação, esse camarada sair de dentro do túmulo, lá daquele caixão, e aquelas câmeras vão filmar ao vivo e mandar na hora para o mundo inteiro. E aí, usando a holografia, pode simular uma vinda de Jesus do céu, para que as pessoas compreendam que ele veio do céu. Com isso vão acreditar piamente que ele é o Messias. Isso tudo pode acontecer. Porque eles conhecem bem a palavra de Deus. Satanás conhece bem a palavra. Satanás conhece todas as profecias. Satanás conhece mais Bíblia do que todos nós juntos. Então, ele está preparando tudo igualzinho. Tanto é que o texto diz ali, que o irmão até fez uma referência. Se possível for, enganaria até os escolhidos. Por quê? O embuste era tão perfeito, será tão bem feito, será uma coisa cinematográfica, que as pessoas já estão com a mente voltada para trás. O espírito de credulidade já dominou o mundo inteiro. Então, eu creio que eles vão fazer uma encenação muito bem feita para iludir a humanidade. Talvez até alguns irmãos da verdade presença acreditem até nisso, viu? Então, nós temos que ficar muito atentos na palavra de Deus, porque eles vão armar algo muito bem armado. E eu creio que é João Paulo II. Por que eu creio que é ele? Porque fala assim, também é ele o sétimo. Quer dizer, dos reis. Quem é? A quem que ele refere ali? Alguém que é dos 7. Amém. É o que entendemos, né? Claro. Qual é que dá? Você pega desde o Pio XI até Bento, nenhum deles. Não dá nem 150, que será 666. E outra coisa, falando aí do irmão Robson, fez uma referência aí ao Papa Pio XI. O Mussolini, quando entregou, ele entregou a área no dia 11 de fevereiro. Vocês notam que essa data é muito importante. 11 e 13. O Bento renunciou no dia 11 de fevereiro. Entendeu? O outro tomou posse no dia 13. Essas datas são muito importantes. Que eles usam, não só o cabalismo, mas também usam a numerologia. E Satanás é 11. Deus para eles é 10. Por quê? Deus é o alfa e ômega. O alfa é o número 1 e o ômega é a última letra, o Z. Então, 1 e 0 dá 10. Deus é 10. O diabo é um passo além de Deus. Satanás é 11. Então, esse número 11, tanto que a destruição foi dia 11 de setembro. Então, eles trabalham muito em cima de numerologia.
Então a gente tem que ficar muito atento a essas coisas e nos preparar, como? Em oração, e também nos separando dia por dia, despoluindo a nossa mente, largando essas noveladas para lá, essas músicas bobas, tudo aí, para que nós tenhamos uma mente pura, para que nós entendamos mais as coisas do Senhor e com isso nos preparemos para a sua vida. Obrigado, irmão. Amém, pastor. Amém, pastor. Muito obrigado. Irmão Rogério, eu queria fazer uma colocação aí, que é a seguinte. Uma comprovação bíblica, os irmãos podem estudar com mais tempo, com mais cuidado exatamente isso, mas uma comprovação bíblica de que aponta diretamente para o João Paulo II como oitavo rei, ele está em Zacarias 5:5. Não sei se o irmão permitiu, coloco na... Não, mas claro, eu não conheço, não me lembro do texto, por favor. Eu vou colocar aqui no chat para os irmãos acompanharem. Que é importante, serve pelo menos como referência para os irmãos pelo menos estudar e Colocando aí, Marcílio. eu estou colocando uma passagem no chat para os irmãos acompanharem de Zacarias 5:5, que diz exatamente sobre o iníquo, né? Que vai levar à perdição dos povos da terra. Olha, eu não acredito que o João Paulo vai ressuscitar, que Satanás não tem poder de dar vida. Só Deus tem esse poder. Mas vai ser lidado, pastor. Eu creio no teatro. Eu creio no teatro e numa clonagem. Não, nós temos que ir pela Bíblia, senão a gente fica perdido mesmo. Nós não podemos ficar falando, acho isso, eu acho aquilo. Olha, irmãos, está aí, tem uma interferência de alguns irmãos clicando no meio, mas eu coloquei aí as passagens de Zacarias. Vamos prestar atenção que é importantíssimo isso aí. Zacarias 5:5. Que é a sétima visão, a mulher e o leão. E saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os teus olhos e vê que é isto que sai. O anjo está falando com Zacarias nesse momento. E eu disse Zacarias, o que é isso? E ele disse, o anjo dizendo para Zacarias, isso é um efa que sai. Mas disse, e o anjo ainda diz, mas disse, esta é semelhança em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio do efa. E ele disse, o anjo dizendo para Zacarias, esta é a impiedade. E a lançou dentro do efa e pôs sobre a boca dele o peso de chumbo. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que duas mulheres saíram agitando o ar com as suas asas, pois tinham asas como as de cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo, para onde levam estas o efa?
E ele me disse, para lhe edificarem, para aquela igreja que está dentro do EFA. Então, tem alguns detalhes no texto que são bastante importantes para a gente poder entender isso. E ele me disse, para lhe edificarem uma casa na terra de Sinai. E estando ela acabada, a casa, ele está posto ali em seu próprio lugar. Irmão, presta atenção. Quem que nesse momento, nesse mundo, já com todas essas evidências apontadas sobre ele, está guardado sobre uma caixa de chumbo? Corpo de um homem guardado sobre uma caixa de chumbo, inclusive trapezoidal, cheio de energia, concentrado, um monte de coisa errada. Aqui já foi falado sobre isso. Quem está guardado nessa situação? Esse Papa João Paulo II. Vamos fazer, então, uma revelação nessa passagem. E saiu o anjo que falava comigo e me disse, levanta agora os teus olhos e vê o que é que sai. E eu disse, o que é isto? E o anjo disse, isso é um éfa que sai. Mas disse, esta é a semelhança que tem em toda a terra. Semelhança de quem? Quem está guardado dentro desse éfa, para os irmãos entenderem o que aconteceu nessa passagem, é o seguinte. Zacarias, ele descreve as coisas nessa passagem de acordo com o tempo dele. Ele não conseguiu enxergar um avião. Ele enxergou alguma coisa que tinha asas muito grandes, semelhantes a uma cegonha. Então ele teve que trazer as coisas que ele viu. Provavelmente ele viu tudo isso, mas ele não tinha, por exemplo, naquele período não existia caixão de defunto. Alguma coisa semelhante a uma caixa, a um recipiente que colocasse alguma coisa, era um éfa. O éfa naquela época é um tipo de, vamos dizer assim, é um tipo de, para os irmãos entenderem aí, um tipo de baú naquela época. Então, as coisas que Zacarias descreve aqui são coisas que estavam associadas exatamente ao meio comum de vida deles lá, objetos que existiam lá. Provavelmente, Zacarias realmente viu um avião, duas mulheres, e esse éfa no meio, e eles foram levantados entre o céu e a terra. O que voa entre o céu e a terra? Ora, cegonha, avião. Então, vamos seguir para a gente conseguir entender bem isso. E eis que foi levantado um talento de chumbo e uma mulher estava sentada no meio do éfa. O que foi levantado? Eis que estava ali. O que foi levantado do meio do éfa? Um talento de chumbo. Foi levantado uma tampa de chumbo. Se for levantada uma tampa de chumbo, isso significa que essa tampa de chumbo ela tampava alguma coisa que o restante desse recipiente tem chumbo, porque senão só a tampa de chumbo não teria efeito nenhum. Então a gente entende que esse éfa que Zacarias viu que é um caixão, ele estava revestido de chumbo. Quem está guardado dentro do caixão de chumbo? Papa João Paulo II. E o que ele representava? No versículo anterior, nesse mesmo versículo agora,
O que o anjo diz para o Zacarias? Esta é a impiedade, e o lançou para dentro do Efa e pôs sobre a boca dele, ou sobre a boca do Efa, o peso de chumbo, a tampa de volta. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava sentada. O que o anjo disse? Isso é semelhança deles em toda a terra. O que estava dentro do chumbo é semelhança deles, é semelhança de todos os homens, semelhança deles em toda a terra. Quem é o príncipe deste mundo? O demônio, Satanás. Ele é o príncipe deste mundo. O mundo está completamente envolvido em tudo que foi criado para o mundo. Tudo que tem no mundo foi criado, é obra do demônio, para poder conseguir enganar todos. Então, o representante que está lá é o representante, as pessoas no mundo, o representante que está lá sentado, colocado dentro do EFA, é exatamente isso que está colocado aqui. Esta é a semelhança deles em toda a terra. Assim, quem está dentro quem está dentro do EFA é semelhante a ele são de toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo e uma mulher estava sentada lá. Quem estava sentado no EFA é uma mulher, é uma igreja. Então, o que está ali é o representante, que é uma mulher que está sentada ali. E ele disse, esta é a impiedade, e a lançou para dentro do EFA, e pôs sobre a boca dele a tampa de chumbo. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que duas mulheres saíram agitando o ar com as suas asas, tinham como de cegonha. E levantaram EFA entre a terra e o céu. Duas mulheres, duas igrejas. Elas vão levar esse caixão de chumbo de uma terra para outra terra. São duas igrejas. Provavelmente, eu preciso pesquisar mais isso, estudar mais tudo isso, mas provavelmente é Israel e a Igreja Católica. É um acordo porque eles vão levar esse EFA e edificar uma casa para eles na terra de Sinar, na terra de confusão. Que provavelmente é Jerusalém. Aonde se tem um grande conflito hoje, uma confusão que ninguém consegue entender nada nunca. Palestinos e israelenses. Então, provavelmente esse caixão ele vai ser levado para Jerusalém, exatamente o que o Robson está perguntando aqui. Bom, se levantei os meus olhos, eis que as duas mulheres saíram agitando o ar e com suas asas, pois tinham asas como de cegonha. Eu não tenho como entender de outra forma isso, que quando Zacarias olhou e viu alguma coisa que agitava o ar, e tinham duas asas muito compridas como as de cegonha. Se você olhar uma cegonha voando de frente, ela parece um chumbo, ela parece um peão, porque ela tem as asas bem compridas, extensas de um lado ao outro, e tem um peito bem redondo. Olhando de frente, parece um avião. Então, provavelmente, ele viu um avião, mas como ele não sabia falar o que era, ele falou que semelhante a cegonha voando. Inclusive, uma cegonha é uma ave de transportar objetos, né? As coisas. Bom, vamos seguir. Então, eu disse ao anjo que falava comigo, para onde levam essas duas igrejas? Para onde estão levando esse caixão, esse EFA, essa caixa de chumbo? O anjo disse para ele, para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar, e estando ela acabada, será posto ali em seu próprio lugar. Bom, talvez clareie um pouco mais aí o entendimento dos irmãos com relação
personificação do oitavo mesmo, que eu não tenho dúvida nenhuma de que é o Papa João Paulo II. Agora, sobre essas especulações de como vai ser isso, como vai ser aquilo, eu até falei no hangout passado, eles são necromancistas. Ontem, eu estava aqui estudando, fazendo um levantamento de todos os estudos aqui, inclusive passei para os irmãos, inclusive todos os hangouts nossos, mandei para todos os irmãos. Mas a televisão aqui de casa ela estava ligada e estava mostrando uma matéria no Fantástico sobre Maria Madalena. Eles pegaram um crânio, inclusive tem 2 brasileiros que estão nesse estudo. Eles pegaram um crânio, estão falando que esse crânio é um crânio de mulher por causa da posição do osso do nariz, não sei o quê. E estão falando que esse crânio é de Maria Madalena. Eles montaram uma estrutura metálica semelhante a um corpo dourado. Na posição da cabeça tem uma tampa de vidro, tem um crânio de uma caveira dentro, tudo preto. Isso está exposto na igreja lá em Roma, numa capela lá que diz que é a capela dessa Maria Madalena aí. E estão falando que esse crânio é dela. E você olha para a forma, para a imagem do negócio assim, é assustador, porque qual é o símbolo do diabo? A caveira. Né? Não é a caveira? E as pessoas, esse povo católico, eles estão tão iludidos com isso, eles estão tão brincando que eles acham aquilo bonito. E é um negócio extremamente horrível. O Davi ficou olhando, ele ficou impressionado com aquilo, perguntou o que era aquilo, aqueles 2 olhos, explicar para ele o que era aquilo. Então, a forma como vai vir esse representante, e provavelmente vai ser usado o próprio corpo dele através de necromancia, espiritismo, que é o que eles sabem fazer. Agora, como o pastor bem disse, vai ser permitido que eles deem fôlego à imagem da besta. Qual é a imagem da besta? A imagem do Paulo II, que representa a besta, que é essas forças que a gente reportou aí. Irmãos, eu não sei se serve como esclarecimento para os irmãos, então pelo menos para aguçar a curiosidade e poder estudar mais a fundo. Mas a gente tem essas evidências aí. Desculpe do tempo aí, viu? Tá bem. Eu confesso, Marcelo, que eu não conheço essa profecia, né? Por isso não posso comentar nada sobre ela. Vi alguma coisa, confesso que não estudei ainda, né? Acredito sim que tem alguma coisa ali, com certeza, não posso ir além disso, porque eu não gosto de tomar assim, nenhuma posição mais a fundo sem estudar, né? Mas preciso estudá-la, mas enfim, está aí para que cada um analise, né? E obviamente, com certeza ela tem algo, né? Isso que Zacarias é para o nosso tempo, você vê até no próprio capítulo 1, já vê que é para o nosso tempo. Isso não tem, assim, muita dificuldade para se entender, né? Tá bem? Ok. Vamos encerrar? Marcelo? Oi, pastor. Essa casa que vão construir para colocar esse éfa, provavelmente seja o templo de Jerusalém que vai ser construído. Exatamente. O templo que Deus está edificando é um templo espiritual. Paulo falou lá, né? Que nós somos edifício de Deus, né? Nós somos, Pedro fala que nós somos pedras vivas, né? Da casa de Deus. Quem vai construir esse templo é esses judeus que não são falsos, são casários. Não são judeus verdadeiros. Judeus é porque são de Judá. Judeu não é uma religião.
Judeu é que nem nós somos brasileiros, porque nós temos no Brasil. Quem nasce em Judá é judeu. Né? E eles criam esses mitos aí para confundir as coisas, confundir o povo. Né? Então eu creio que essa casa será construída para ser o templo. E a palavra de Deus diz, quando vide, o abominável está onde não deve, quem lê entende. A gente olha isso aí mais ou menos e tem essa imagem mais ou menos da maneira que estão encaminhando as coisas, né? Eles são craques em fazer essas coisas, né? Irmão Rogério. Fala, oi, irmão Rob. Eu só queria fazer uma observação. Eu tinha até colocado no chat essa questão, e não é estranho, né, que em 2017 vai fazer o centenário da aparição, né, demoníaca de Maria lá na cidade de Fátima com aquelas 3 crianças. Então, justamente num período bem próximo, de 2015, né, talvez 2017, Satanás possa articular alguma situação, né, referência a esse centenário da aparição de Maria lá na cidade de Fátima. Pode, com certeza, né? No final das contas, né, o inimigo não deixa passar em branco essas coisas, mas as dificuldades elas surgem porque existe também, né, a ação de Deus que por vezes não permite que o inimigo faça certas coisas, né, por razões que Deus sabe. Agora, né, se tratando do inimigo, obviamente, que tudo isso é considerado, né, e é possível, claro. Eu acho que sim. Eles sabem de tudo, viu, Robson, sobre o templo. Eles sabem exatamente tudo o que está acontecendo. Eles têm a noção exata de tudo, inclusive eles são comandados. Eles recebem, é um governo, é o governo de Satanás. Eles não fazem nada sem a operação direta do demônio. Eles não podem estar fazendo os próprios, eles fazem exatamente o que eles são impostos. Deu para perceber isso quando um dos nossos irmãos foi interrogado por eles lá. Eles fizeram muitas colocações nesse sentido, assim, dava margem para você pensar assim, que realmente eles sabem de tudo, eles têm controle de tudo. Obviamente, eles estão mexendo com os filhos de Deus e eles sabem que eles não vão conseguir colocar a mão em tudo. Eles sabem disso, eles sabem. Inclusive, Marcílio, os jesuítas, eles têm que ler pelo menos 2 vezes toda a obra de Ellen White. Tem tudo, a gente faz tanta Bíblia, mas também as profecias também. Vamos orar? O irmão Fabiano ora por nós. O Robson, o irmão. Irmão Marcílio, o irmão Fabiano disse que não quer usar o microfone porque a esposa dele já está dormindo. Então, se o pastor Juliano ou alguma outra pessoa pudesse orar. Ora aí, pastor. Vamos chamar a oração. Amém. Santo Deus, bondoso Pai, nós mais uma vez queremos agradecer o privilégio que o Senhor nos deu como igreja de juntos estar debatendo esse assunto tão importante, inerente ao Teu reino e coisa que nos envolve. Por isso, Pai querido, nós queremos agradecer a Ti pela a veracidade da Tua palavra, porque ela vai se cumprir vírgula por vírgula. E nós sabemos, ó Pai, que os momentos estão sendo abreviados, como tu mesmo disseste. E o Senhor pediu que nós ficássemos atentos aos sinais que seriam advertência para todos nós. Que nós, então, não sejamos levados por mentiras, por falsidades, por outras coisas que surgem nos nossos dias para tentar desviar nossa mente da verdade eterna. O próprio Jesus nos preveniu que a situação seria tão
real. O teatro se tornou tão bem feito que poderia até enganar aqueles que te amam e te obedecem os seus mandamentos. Então, Pai, que nós estejamos atentos, que o Senhor não permita que sejamos enganados, que não sejamos levados por ideologias, por filosofias, ou por falsas informações, mas que somente a Tua palavra possa nos orientar, e embasados nela, nós possamos crescer à estatura do varão perfeito. Pai querido, obrigado pela vida do irmão Rogério, por aquilo que ele tem representado para nós, aquilo que ele tem trazido do fundo da Tua palavra para o nosso entendimento e o nosso conhecimento. Continue a usar o Teu servo. Nós também sabemos que aqui há outros irmãos que podem ser usados no futuro, como o próprio Robson, o próprio Marcílio, o próprio Fabiano. Mas, por enquanto, Deus, nós queremos agradecer pelas intervenções que o Teu servo tem feito a nosso favor, trazendo de uma maneira clara, objetiva, a Tua palavra. E esta, Deus, ela é viva e eficaz. Por isso eu creio, Deus, que outras pessoas serão edificadas pela Tua palavra, anunciada pelos lábios do Teu servo. Pai, que nós queremos agradecer pelos irmãos e irmãs que participam, uns diretamente, outros indiretamente, mas que todos sejam alvo do Teu amor, dos Teus cuidados. Quero lembrar, Deus, eu estou preocupado com a vida do Stefano, não sei o que aconteceu com ele, não tem notícia nenhuma, se ele está viajando, o que aconteceu, mas se for possível, Pai, traga-nos informação, para que o nosso coração fique mais tranquilo. Também queremos colocar a família da Cristiane. Ela estaria hoje conosco, não sei porquê, ela não pôde participar, mas abençoe a Cristiane, a sua mamãe, a dona Wanda, as suas irmãs, seus irmãos. Eu quero colocar especialmente o Evandro, aquele nosso amado irmãozinho, que o Senhor possa estar abençoando ele, a sua esposa, as suas filhinhas. Abençoe o pastor Evandro na sua vida sentimental, financeira, econômica, enfim, todas as áreas da sua vida. Abençoe também as irmãs que participaram da sala, Maria da Conceição, a irmã Joana, a irmã Elaine, a irmã Sueli Gutierrez, os irmãos Pedrinho, os irmãos todos que participaram lá, sejam alvo do Teu amor, dos Teus cuidados. Pai, dá-nos um amor de paz, dormamos bem, e que amanhã seja outro dia abençoado de nossas vidas. Prepara os nossos corações para estar em cada momento na Tua presença. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós agradecemos a Ti como igreja, como corpo vivo do Senhor Jesus aqui nesse mundo. Protegidos e guardados debaixo da Tua graça, nós oramos a Ti em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Irmão Marcílio, Sim, meu irmão. o irmão acha de, na quarta-feira, a gente conversar, conforme disse o pastor Juliano, gostaria de colocar aí nessas coisas que estão acontecendo, de repente, irmão Marcílio, a gente fazer nessa quarta uma conversa aberta entre todos, né? Onde todos podem comentar o que estão vendo, o que estão acontecendo, como se preparar, o que fazer. O que o irmão acha? Não sei, podemos conversar. Sim. Pode ser, irmão Marcílio? Pode, sem problema nenhum. Por mim, tudo bem. Amém, pastor Juliano? Amém. Ok. Então tá bem. Então na quarta-feira daí então a gente conversa, né, para ver aí o que todo mundo está aprendendo, e o pastor Juliano pode abrir isso, né, para que a gente possa estudar isso com ele, tá bom? Irmãos, olhar o que está acontecendo no Congresso Nacional, viu? A situação está bem complicada lá no Congresso, viu? Tá ok. Vamos encerrar, daí a gente conversa aí. Boa noite a todos. Boa noite a todos os irmãos que até agora estiveram conosco aqui. Fiquem todos com Deus. E até quarta-feira, às 20h30. A paz do Senhor Jesus com todos. Amém. Amém. Irmão, irmão Rogério, irmão Cílio,
Eu queria saber se algum irmão aí tem notícia do Stefanes. Depois eu vou falar para o senhor. Eu vou encerrar aqui. Boa noite a todos. Amém. Boa noite a todos também.